Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês de um tema que eu sou completamente apaixonada, que é a introdução alimentar. É um tema de extrema importância, que eu acho, e eu sou apaixonada por esse tema, que é um tema muito legal, né? Que é quando a gente vê aquelas reações mais legais dos bebês, que é quando começam a introduzir os alimentos, que deixa de se alimentar apenas do leite materno. Que a partir do 6º mês de vida, que é recomendado pela OMS, a introdução de alimentos além do aleitamento materno. E como sabemos, cada nutricionista tem a sua forma de orientar os paizinhos da melhor forma possível, né, nesse momento. E antes de orientar os paizinhos, né, no início da nossa consulta, é muito importante que a gente pergunte se o bebê ele usa alguma fórmula infantil, se é apenas o aleitamento materno. E após essas informações, podemos orientar melhor. Na consulta, nós precisamos abordar alguns tópicos importantes, né? Eu vou citar alguns que, como eu já falei, que é o uso de fórmula, se a criança tem alguma doença, se a criança ingeriu algum alimento antes do 6º mês, pois a recomendação pela OMS é que a criança comece a introduzir alimentos a partir do 6º mês, que antes deve ser ingerido exclusivamente o leite materno, pois não há necessidade de outro alimento. Um exemplo, né, a água, que tem muitas mãezinhas que acham necessário a introdução de água antes do 6º mês, mas não há necessidade, pois o leite materno ele supre todas as necessidades de hidratação do bebê. E após o 6º mês é onde começamos a introduzir alguns alimentos, né, além do aleitamento materno. Mas mesmo a partir do 6º mês, prescrevendo uma dieta, a introdução dos alimentos, é necessário que a mãezinha amamente até os 2 anos de idade da criança. E se por algum motivo a mãezinha não possa permanecer amamentando a criança até os 2 anos de idade, precisamos passar uma fórmula, né, para suprir as necessidades, que na verdade, né, a mãezinha deve ser sempre orientada a procurar um nutricionista, que somos nós, né, que estamos nos formando, estamos na reta final, ou então um pediatra. E é de extrema importância a atitude de quem alimenta a criança, pois influencia muito nos hábitos alimentares, não só hoje, mas inclusive na vida adulta. As crianças, né, tendem a gostar ou não dos alimentos que lhes é oferecido com frequência. Elas passam a gostar dos alimentos como foi apresentado no começo, que é nessa fase, né, da introdução alimentar. E eles levam isso para a vida adulta. Então, temos que orientar os paizinhos nesse momento a não introduzir alimentos, né, calóricos. E como eu havia falado, né, as dietas calóricas, elas saciam rapidamente, a tendência, né, saciar as crianças rapidamente e rejeitar as outras formas de preparação dos alimentos, que são os alimentos mais saudáveis. O ideal é oferecer às crianças uma dieta, né, uma alimentação variada, riquíssima em nutrientes, tanto macro, né, que são as proteínas, carboidrato e lipídios, quanto os micronutrientes,
que é o ferro, zinco e vitaminas, podendo introduzir algumas frutas, sucos, água, né, que é quando é recomendado a introdução da água, que é quando a criança começa a introduzir os alimentos, as papinhas, doces e salgados, que com 6 meses o bebê, se ele estiver apenas no aleitamento materno, podemos começar a introduzir 2 papinhas doces, pode ser, né, frutas raspadinhas com a colher. Um exemplo é a pera, a maçã e também fruta amassada. A gente pode pegar a banana, que é de fácil acesso, né? O mamão, pega um garfinho e amassa. Ou suco de laranja, que ele não pode ser consumido puro. A gente deve orientar os paizinhos a colocar metade água e metade do suco de laranja, sempre sem açúcar. Já a papinha salgada, ela pode ser de legumes, carnes, o frango, mas se a criança usar a fórmula, né, alguma fórmula, podemos começar com 2 papas salgadas e 2 papas doces, o lanche, almoço e jantar, né? Já no 7º mês, podemos introduzir outros alimentos, outras frutas, outros sucos, o ovo cozido, peixe, purê de batata, a mandioca, a abóbora, até completar o ano. E não, gente, não é recomendado leite ninho, iogurte, né? Macarrão instantâneo, açúcar, refrigerantes, sucos de caixa ou de pacote, achocolatados e produtos industrializados. Mas após a criança completar 1 ano de idade, pode sim liberar o iogurte, o leite ninho. Os alimentos ricos em ferro são consumidos em quantidades insuficientes por crianças abaixo de 2 anos. Por isso, faz-se necessário a adoção de estratégias para aumentar a ingestão de ferro, como a fortificação de alimentos infantis e a suplementação com ferro medicamentoso. Algumas dicas, né? Oferecer frutas ao bebê, amasse-as com garfo, como eu já havia mencionado, mas manter, né, pedaços na porção, pois a criança precisa mastigar. O movimento de mastigação é um movimento que se aprende, né? E não, gente, não pode passar no liquidificador a papinha e na peneira. E o sal, né? O sal, ele deve ser evitado, pois nos alimentos já tem a quantidade de sódio suficiente para atingir o limite, né? Que o limite é de 350 miligramas por dia. E caso, né, as crianças não se adaptem à papinha, podemos colocar uma pitadinha de sal. E os temperos, a gente tem que orientar os paizinhos como temperos. Os temperos que devem ser utilizados são tipo ervas básicas e leves, como o alecrim, o tomilho, o coentro, e evitar temperos fortes, um exemplo, a pimenta. Após a introdução, né, dos alimentos, é necessário oferecer água à criança ao longo das refeições. Se a criança não tiver vontade, uma estratégia muito importante é deixar água pela casa, né, em garrafinhas, em copo, pois assim a criança ela vai estar vendo a água e quando der sede ela vai beber.
E mais uma dica, não determine a quantidade da alimentação, pois cada organismo ele reage de uma forma diferente. E a melhor maneira é que a criança determine a quantidade que ela está disposta a comer. Pois ela determina a quantidade e os pais a qualidade do alimento a ser ingerido. Não esconda alimentos do bebê atrás de outro alimento e não tire totalmente do prato, deixe sempre à vista, para a criança ter a curiosidade de provar esse alimento novamente. Uma alternativa também de ingerir algum alimento que o bebê não gostou é apresentá-lo de formas diferentes para ter a curiosidade. Uma dica é sempre, né, ter um prato colorido, pois assim ela vai conhecer as cores e sabores, textura. E nesse prato colorido eles vão ter muita curiosidade em provar, pois é um prato colorido e é onde estimula a criança. E é recomendado, né, 3 refeições diárias de alimentação complementar para a criança que ainda introduz o leite materno. Já para crianças que não são amamentadas, são 5 refeições. Então, gente, esse é um momento muito importante, né? Como eu já havia falado, que é quando a criança vai começar a ter os seus hábitos, que vai levar para a vida adulta e que vai repassar, né, para a geração, que é para os filhos, que é como a gente costuma falar, né, que um leva para o outro. Então, se hoje a gente alimenta bem uma criança, né, na introdução alimentar, ele vai levar para a vida e vai levar para os filhos vão manter o hábito de alimentação saudável e assim sucessivamente. Por isso eu acho um tema muito, muito interessante, né? Eu espero que eu tenha passado para vocês a importância da introdução alimentar, a importância dos bebês, né, introduzirem verduras, legumes, sucos, água, e os micro e os macronutrientes. Beijinho, fiquem com Deus.